Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Olá, estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Estamos hoje com nossa querida amiga Mara Fabra, lá da Sociedade Espírita Francisco Costa. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, uma boa tarde. Obrigado. E nós vamos falar hoje sobre fé, né? Jesus falou muito, né, sobre a fé e nós vamos aprofundar um pouquinho hoje, né, com nossos queridos amigos. O que é fé? Vamos começar pela pergunta inicial. Então, eu agradeço a oportunidade, né, da gente poder conversar um pouquinho. E fé, a gente tem que buscar a raiz da palavra. Certo. Né? Ela vem do latim, fides, que quer dizer fidelidade. Fidelidade a algo ou alguém. Confiança. Correto. Né? Se a gente for olhar a história dos judeus, eles tinham uma aliança com Deus. Também é um regime de relacionamento, fidelidade. Perfeito. O ser humano tem intuitivamente um sentimento de buscar uma crença, de encontrar alguém superior. Correto. Ou alguém que lhe ajude e lhe forneça amparo nas horas de dificuldades. Correto. Né? E a gente nasce, busca o alimento, a gente caminha, a gente evolui, a gente aprende a falar e a gente busca essa informação. Perfeito. A fé nos traz esse relacionamento com alguém maior que nós, que está, né? A doutrina espírita trabalha dentro do cristianismo e nós falamos em Deus. Correto. Se a gente for ver outros povos, falam Alá, você pode falar com um cientista, ele vai dizer que é a energia que comanda o universo. Correto. Né? Existe algo que nos criou. A doutrina espírita, quando Kardec faz a primeira pergunta para os espíritos e pergunta: que é Deus? Ele pergunta: que é Deus? Sim. Ele não pergunta quem. Quem é, né? Ele não personifica. Corretamente. E aí os espíritos dizem: causa primeira de todas as coisas. O universo existe. A ciência já foi longe, né? Correto. Se tudo tem uma causa, os efeitos que nós vemos ao nosso redor, a causa é essa entidade maior. Correto. Esse relacionamento de fidelidade, de crença nesse ser maior, que cada um lá no fundo do seu coração dá um nome. Né? Mas a fé é essa crença, a confiança de que existe um coordenador. Isso, de que inteligência suprema, né? Conforme a espiritualidade falou para Kardec, né? Isso. Causa primária de todas as coisas. Isso. Alguém que sabe mais do que nós. Perfeitamente. Então a fé realmente é esta certeza, né? Deste Criador que com certeza nos ama muito, né? Minha amiga, a doutrina espírita fala muito em fé raciocinada, né? E existe também a fé cega. Você poderia nos diferenciar, por favor? A fé cega é o nosso início. Sim. Todos nós entramos numa fé cega. A gente é oriundo de alguma religiosidade, de várias famílias. Correto. E cada um traz da sua família aquilo que recebeu. O primeiro alimento, a primeira mamadeira, né? Certo. O prato feito. Correto. É assim essas informações. Isso. Mas a gente cresce. Aí a fé raciocinada é aquela que eu busco. Busco saber por quê.
Certo. Por que estou aqui na Terra? Por que eu nasci inteira e alguém nasceu cego? Por que a morte? Por que a doença? Certo. Por que a desunião? Por que a guerra? Por que alguns são felizes? Para onde eu vou quando eu desencarnar? Certo. Então, a fé raciocinada é esta que busca respostas. Não é aquela que questiona tudo. Não. Ela quer saber, ela tem fome de encontrar respostas e melhorar aquele nosso relacionamento com o Criador, aquela nossa fidelidade a Ele, conhecendo Ele melhor. É um casamento que vai se acomodando conforme a gente vai buscando conhecê-lo mais. Perfeitamente. Porque a espiritualidade nos diz, né, Mara, que as leis divinas estão escritas na nossa consciência, né? Então todos nós temos o conhecimento da lei divina, mas a gente acaba esquecendo, né? De uma reencarnação para outra. Para outra, a gente esquece. Graças, né, ao esquecimento do passado, né? Então a gente acaba, né, passando por esse esquecimento, por isso essa necessidade de buscar, né? E a doutrina espírita nos incentiva que busquemos racionalmente, né? Buscando a razão, né? E unindo razão e coração, né? Para que a gente possa compreender melhor. Perfeitamente. Porque a fé cega, no momento de dificuldade, ela às vezes não nos sustenta. Perfeito. E aí muitas pessoas, em função dessa fé que simplesmente é dogmática, que não busca saber, que não dá consolo, eles acabam ficando depressivos e muitos buscam suicídio ou se tornam revoltados. Perfeito. Aquilo porque acabam negando a Deus, né? Isso, num caso por não compreendê-lo. Por não compreensão, né? Por não Perfeitamente. Amiga, existe alguma diferença entre crer e ter fé? No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos dá 3 situações para que a gente entenda um pouco mais a nossa fé e os estágios que nós passamos. Sei. Eu gosto muito de associar a história dos 3 porquinhos. Sim, certo. Eles saíram de casa, cada um tinha que buscar um teto, uma casa, né? Correto. E cada um construiu a sua maneira. O primeiro busca a casinha de palha. Bem simples, rapidinha, né? Certo. É o nosso crer. Eu creio. Sim. Eu creio em Deus, eu creio no universo, eu creio no santo, na entidade. Eu creio simplesmente, está resolvido, botei o crachá de crente e aí eu vou para a vida. Eu trabalho, eu me divirto. Certo. Mas o lobo mau, que é a doença, chega. E aí aquela crença que eu só creio não me sustenta. Não é suficiente. Não me basta. Perfeito. E eu entro em desespero. Porque a doença eu não entendo por que na minha família, por que no meu filho, por que em mim. E aí eu desabo. Eu perco as forças e a sustentação. Correto. Aí eu corro para o segundo estágio, que é a casinha de madeira. Dá mais trabalho. Sim. Qual é a casinha de madeira? Eu sei. Aí eu vou para ela e eu vou para a religiosidade, eu estudo, eu frequento o templo, a igreja, o centro de Umbanda, eu busco uma filosofia espiritualista, eu vou para o budismo, eu busco entender, compreender as leis de Deus, as leis do universo, seu funcionamento, o nosso funcionamento, para onde eu vou, da onde eu venho, porque todas as correntes filosóficas nos dão algumas respostas. Claro, com certeza. Então eu vou construindo a minha casinha de madeira, no eu sei, eu creio em Deus, mas eu sei as suas leis, o funcionamento, e aí eu me sinto mais segura. Perfeito. E muitas pessoas estão nessa fase. Correto. Do eu sei. Sim. Eu frequento a casa espírita, eu vou no grupo de estudo, eu tomo passe, mas aí vem o lobo mau de novo, vem a morte. A morte de um filho. Perfeito. Atravessando a rua numa faixa de segurança. E aí a gente se desespera, porque a gente não construiu o nosso templo interior ainda. Aquele que Jesus falava, que tem que ser de tijolo. Chico Xavier tinha construído o seu templo interior. Dia a dia. Ele tinha a luz própria, ele se iluminou e quando as pessoas buscavam ele nos casos de morte, ele conseguia
acolhê-las. Consolá-las. Como o terceiro porquinho fez com os irmãos. Porque ele tinha construído, dava mais trabalho, leva mais tempo. E ele construiu a sua casa de tijolo. Chico tinha a sua casa de tijolo. Certo. E quem chegava lá era iluminado pela sua luz interior. Correto. Então, esse é o terceiro passo que nós precisamos dar. Eu creio, eu sei, mas eu me transformo. Eu me ilumino. Eu me torno alguém melhor. Tanto que Kardec fala muito que conhecereis por aqueles que se amam muito, os espíritas, mas que buscam sempre a sua transformação, a sua melhora moral. Exato. Né? Então, quando eu me transformo em alguém melhor, eu me ilumino, a morte vem e eu compreendo a morte. Correto. A doença vem e eu entendo a necessidade dela na minha vida para me educar. E aí eu consigo enxergar o universo como uma grande escola. Correto. E essas dificuldades como provas de alunos. Correto. Né? Eu me preparei antes, eu estudei, estou tranquila, estou serena. Vou passar pela prova. Claro, todos nós vamos. Né? Todos vamos, né? E isso nos ilumina. E essa luz interior é que nos dá tranquilidade para que a gente possa passar pelas intempéries da vida. Muito boa essa tua colocação, Mara. Gostei muito. Obrigada. Nunca tinha ouvido estas colocações, né? Nesta profundidade, né? Chico falava muito da gente se iluminar, da gente fazer. Só que eu preciso pegar o barro do dia a dia, quer dizer, a familiar difícil, o problema do trânsito, no nosso convívio. Correto. E isso tudo tem que virar um tijolo. Um tijolo de paciência, de tolerância, de serenidade, de fraternidade, de amor ao próximo, né? Perfeito. Porque isso me sustenta. Perfeitamente. E isso é um trabalho contínuo, doses diárias. Corretamente. Doses homeopáticas, né? Diárias, isso, diárias. Que bom. Mara, é possível comunicar a fé a alguém por meio de imposição? Pois é. É isso que a gente fala, né? Muito. Nós podemos e devemos, por obrigação, repassar para a nossa família. Certo. Né? Indicar. Os caminhos a seguir. Os caminhos, né? Mas eu vou ensinar muito pelo meu exemplo. Não basta eu ter uma religiosidade, botar o crachá de alguma religião e não agir como tal. Perfeitamente. Aí meu filho, meu parente, meu amigo, meu vizinho, meu colega de trabalho não vai entender. Então, quando eu digo para o meu filho, olha, não minta. Aí a vizinha bate e eu digo, vai lá e diz para ela que eu não quero conversar com ela hoje, que eu estou com dor de cabeça. Sim. Eu estou mentindo. E ensinando o teu filho a mentir. Ensinando a mentir. Claro. Então, nós precisamos ensinar as pessoas pela nossa atitude. Nosso exemplo. Pelo nosso exemplo. Se eu estou feliz, eu estou tranquila, as pessoas vão me olhar, poxa, ela está bem, ela está tranquila. Será que aquele livro que ela leu é bom? Né? Então vou ler também. Claro. Agora, se eu estou amargurada, se eu reclamo da vida, não basta só frequentar algum curso, né? Eu preciso ter atitude. Muito bom. Mara, nosso tempo passa correndo, né? Chegamos ao final do primeiro bloco, né? Mas nossos telespectadores não saiam daí, que em 2 minutinhos nós estaremos de volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô, saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida.
a linha que faz você seguir em frente. Retornamos com o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Estamos conversando hoje com a nossa irmã Mara, lá do Francisco Costa, e estamos falando sobre fé, um assunto bastante interessante. Vamos recomeçar então perguntando para a nossa irmã Mara. Certas religiões afirmam que a fé independe da razão. Como explicar isso? Acho que nós vamos voltar lá, a humanidade, ao 1500. Perfeito. Descobrimento do Brasil. Ok. Até esse momento, a humanidade acreditava que nós éramos uma grande planície. Sim. Né? Era o Sol que girava em roda de nós e não se sabia nada do universo. Perfeito. Este era o homem da fé que não precisava pensar. Mas aí a humanidade descobriu que nós somos um pontinho bem pequenininho do universo. Correto. Que existem leis que não permitem que aquele asteroide lá em cima tenha uma rota correta, perfeita, e que a humanidade existe há milhões de anos, que Adão e Eva não foi o primeiro homem, nem foi a primeira mulher, claro. Porque afinal eles tiveram 2 filhos, Abel desencarnou, Caim seguiu e formou uma família e teve filhos. Então essa fé dificulta nós confirmarmos. Se eu minto uma coisinha assim para o meu filho, correto. Quando eu for falar sobre drogas, ele também não vai acreditar. Então, eu preciso da fé raciocinada, aquela que eu entendo, que a ciência comprova. Ótimo. E isso Kardec nos traz. Perfeito. A fé que eu preciso, não pode ser abalada em nenhum momento da história. Correto. E o futuro da humanidade é a ciência e a religião andarem de braços, Perfeito. Uma ajudar a outra. Correto. Porque a ciência traz a comprovação e a religião está nos trazendo energias que Einstein já falava e que a doutrina espírita e muitas religiões falam do campo de energia de cada um, de que o amor se expande, se ilumina e que quando eu construo a minha casa interior, eu me ilumino e posso colaborar, posso ajudar e tornar esse mundo um lugar melhor. Então a fé, quando eu raciocino, eu penso, isso me impulsiona para frente, correto. Me coloca mais próximo daquele relacionamento de fidelidade com Deus. Porque Deus é justo, é sábio, é bom. Para mim me aproximar dele, eu preciso entender isso tudo, compreender. Um relacionamento mais parceiro. De pai para filho. De pai para filho, como Cristo nos trouxe. Claro. Um pai que nos abraça, mas que não faz o tema por nós. Exatamente. É justo, né? É justo. Muito bom. Jesus deixou-nos alguns ensinamentos acerca da fé e da sua importância? Muitos, né? Tanto que todas as pessoas que ele curou, sim. O que ele dizia? A tua fé Te curou. Exato. Ele colocava as pessoas dentro do contexto. Correto. Não era só o magnetismo dele, o conhecimento dele, de que aquelas pessoas já tinham terminado a sua dívida, digamos, né? A sua educação. Porque as doenças são educativas para nós. Perfeito. Então, aqueles irmãos já tinham terminado a sua educação na cegueira, quando estavam obsidiados, na lepra, né? Jesus tinha esse campo de visão. Correto. Entendia isso. E tinha um magnetismo pessoal imenso. Claro. Né? Isso. E quando as pessoas chegavam para ele, ele perguntava: o que queres tu de mim? Ele colocava o ser humano dentro da própria cura. A tua fé te curou, o teu desejo, a tua crença, a tua união com o Pai, a tua luz interior te curou. Isso. E isso é importante, porque às vezes a gente fica doente e acha que o médico, o hospital, o enfermeiro, a fisioterapia tem que fazer tudo. Nós estamos dentro, nós temos que fazer a temos que parte, fazer né? a nossa parte. Claro, né? com certeza. Então, sempre Cristo colocou a nossa fé, a nossa participação no contexto de todas as curas, de todos os auxílios que Ele deu. Muito bom.
Para eu me salvar, entre aspas, eu preciso ter fé em Deus? Deus justo e bom. Certo. O que vale para ele? Um cientista ateu, que não conhece o chefe, né? Mas que trabalha há 40 anos numa pesquisa para aliviar a dor dos outros irmãos, dos outros seres humanos. Ou alguém que acredita em Deus, da boca para fora, mas sai da igreja, sai do templo espírita e fala mal da vizinha, mente, né? Certo. Então, um pai justo e bom não vai se preocupar se alguém vai se salvar porque acredita nele. Certo. E mesmo porque nós não estamos aqui na Terra para nos salvar. Nós estamos aqui para nos educarmos, para evoluirmos cada dia um passo. Exatamente. Né? Eu costumo pensar assim, Mara, que um dia nós vamos nos salvar de nós mesmos, né? Das nossas fragilidades. Das nossas fragilidades, né? Verdade. Da nossa ignorância, né? Então, realmente, nós precisamos nos salvar de nós mesmos, né? Mas é isso aí, né? É esse passo diário, né? Isso. Rumo à nossa evolução, né? O nosso instinto ainda é muito forte. Correto. É desse que, às vezes, nós precisamos nos salvar. O instinto de comer demais, beber demais, o instinto que nos faz nos defender de todos, em vez de aprender a amar e amparar, né? De querer sempre preservar o nosso em detrimento da humanidade, né? Perfeitamente. O que o Espiritismo diz a respeito da fé em excesso? Será que tem contraindicação? Se ela for inativa... sim. Aí é água parada. Não tem valor, né? É um açude que a água estraga, né? Isso. Então, não basta nós simplesmente termos fé. Sim. Eu ela lembro, tem que ser ativa, né? Tem que ser ativa. Eu lembro de uma história de uma enchente em que o senhor estava chegando a água. Aí o filho disse, pai, vamos embora. Vou levar a mãe que a enchente está chegando, a água está entrando na casa. Não, meu filho, Deus vai me salvar. Aí passa o vizinho com a canoa. Moço, vamos embora. Certo. A enchente está chegando, vai derrubar a sua casa. Não, Deus vai me salvar. Muita fé, né? Aí daqui a pouco veio os bombeiros. Eu disse, moço, nós precisamos tirar o senhor. Eu vou buscar a sua vizinha e passo aqui e levo para o senhor, porque a sua casa o rio vai levar. Sim. Quando os bombeiros voltam, o rio levou. Certo. Ele chega no plano espiritual e diz, mas meu Deus do céu, eu tive tanta fé. Aí Deus olha para ele e diz, poxa, eu pedi para o seu filho, falei com o vizinho, o bombeiro foi lá. Você quer que eu faça mais o quê? Mandei vários barquinhos. Várias opções. Então, E você não aceitou. E você não aceitou. Né? Perfeitamente. Assim como nós esperamos muito de Deus, Deus espera muito de nós também. Isso. Nós precisamos... E muito vai ser pedido àquele que muito recebeu, né? Que muito recebeu. Perfeitamente. Amiga, Kardec nos diz, né? Fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Até tu já nos falou sobre isso, né? Ela não bate com a ciência. Sim. Né? Ela não há atrito. Perfeito. A própria ciência já está comprovando, né? Cientificamente, né? Muitas das coisas que Kardec colocou nos livros, que André Luiz fala, né, nos livros de Chico, a Evolução em Dois Mundos, toda a linha de Chico Xavier, que fala sobre energia, sobre genética, que a ciência hoje já está comprovando. Perfeitamente. Né? E que nós não estamos sozinhos nesse universo imenso, né? Não somos só nós aqui, uma obra-prima de Deus, um planeta pequeno, enquanto tem outros imensos. Exatamente. Temos muito que caminhar ainda, né, Mara? Temos muito que caminhar, graças a Deus. Mas eu acredito que estamos no caminho certo, né? Estamos. Devido à nossa transformação do nosso planeta, né? Que vai passar por um regime mais feliz, né? Esperamos, se Deus quiser. Se nós fizermos a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, né? Então, isso vai depender muito de nós, né? Porque Deus quer que nós sejamos co-criadores, né? Desta evolução, desse crescimento, né? Moral e espiritual. Né? Com certeza. E isso já está acontecendo, né? Já começou, né, essa transição planetária, né? E muitos irmãos já estão sendo retirados daqui, né? Irmãos que não querem mudar, que não querem se transformar, né? E outros melhores estão vindo, né? Estão vindo, né? Outros espíritos mais evoluídos, mais avançados, vêm para nos ajudar, né? Nessa caminhada que precisamos acelerar um pouco, né? A humanidade está com um pouquinho mais de luz,
está Correto. enxergando melhor os seus passos e as suas atitudes. Com certeza, né, Mara? Com certeza. Como explicar as palavras de Jesus? Tudo é possível àquele que tem fé. Aí voltamos à nossa construção interior. Correto. Né? Essa passagem do Evangelho, Cristo está curando as pessoas, Correto. ajudando, e ele começa, depois de um tempo, a pedir para os apóstolos participarem. Né? Correto. O trabalho, um treinamento, porque ele sabia que ia embora e que eles iam ter que dar continuidade ao trabalho. Claro. E aí, numa circunstância, eles vão tentar curar um filho de um senhor que estava obsidiado e eles não conseguem. Sim. E aí vem para Jesus e diz, olha, os caras, teus amigos, né, que ele ensinou, Sim. né, eles acreditavam em Deus, mas eles não eram iluminados ainda. Não Perfeito. tinha dado tempo. Correto. 3 anos com Cristo. Estava recém-plantando, né? Recém-plantando. Correto. E aí Cristo diz, né, vocês não conseguiram. Homens de pouca fé, né? De pouca fé. Por causa da sua pouca fé. Porque eles não tinham se iluminado. Correto. E o amor ilumina, e naquele caso daquele irmão, eles precisavam dessa força do amor. Correto. Que a humanidade ainda não descobriu. Perfeitamente. É, A força, né, do amor. A força do amor. Né? Já se diz, né, que a mãe, o pai, tem uma Sim. força imensa, né? Claro. Consegue auxiliar e ultrapassar barreiras. Né? E Cristo nos ensinava isso. A hora que nós nos iluminássemos, nós fizéssemos a nossa conexão com o Pai, aquela conexão em que eu me relaciono com Ele, confio nele, num relacionamento de entrega. A fé É entrega. real, né? Isso. Certo. A fé é entrega para Deus. Que as suas leis são justas e boas e elas vão me colocar na hora certa, no lugar certo, se eu quiser ajudar. Perfeitamente. Se eu quiser colaborar. Perfeitamente. Mara, estamos chegando ao final do programa e eu vou deixar para tuas últimas palavras. A fé nos dá uma força imensa para que a gente possa nos tornar seres melhores. E seres melhores não para nós mesmos, não para nossa vaidade, para nos sentirmos melhores. Nós precisamos buscar a fé que nos torna melhores na família, no trabalho, mas também na nossa cidade, no nosso país, Perfeito. no nosso planeta. Nós não podemos ser só bons para nosso círculo miúdo ao nosso redor. Correto. Nós precisamos começar a pensar no planeta que a gente está vivendo, Na humanidade toda. na né? humanidade toda, rezar por ela e compreender que Perfeitamente. só o amor vai liberar o nosso passado pesado de várias encarnações de equívocos. Muito bom. Muito obrigado, Eu Mara. que agradeço. Deus te abençoe, né, pelas excelentes informações que nos trouxe, né? Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne.